Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre esse processo de independência do Brasil. Como que foi, né, a independência do Brasil um pouco mais pausadamente, com um pouquinho de detalhe. Primeira coisa que vamos comentar aqui com vocês é o contexto lá de 1820, 1821, 1822. Na verdade, nós temos que chegar lá na parte que a família real veio para o Brasil. Foi em 1808. A família real chegou no Brasil em 1808. Você sabe daquele contexto da era napoleônica, né? As tropas napoleônicas iam invadir Portugal e aí a família real portuguesa, né, chefiada pelo príncipe regente Dom João, né, ele era o príncipe regente, regia o governo de Portugal, que sua mãe foi dada como louca, né, Dona Maria a Louca. Então a família real vem para o Brasil em janeiro de 1808 e chega aqui e vai se estabelecer aqui a corte no Rio de Janeiro. Então a estada da família real no Brasil a partir de 1808 até 1821 é uma situação bem interessante que merece uma análise assim nessa introdução da aula. Porque, veja, enquanto desde 1810 até 1822, não é? Tivemos mortíferas e imensas guerras de independência na América Espanhola, lembrando que o Napoleão aprisionou o rei Fernando VII da Espanha, né? Aprisionou, né? Então o Império Espanhol estava sem o rei, sem o imperador. E aí então as colônias espanholas aqui na América começaram um monte de guerra. Então uma série de guerras de independência da América Espanhola a partir de 1810. E enquanto isso, a família real portuguesa estava por aqui. E aliás, não é? A chegada da família real e a existência do imperador aqui unia toda a América portuguesa, ou seja, todo o Brasil, em torno da figura do imperador. Então aqui não tinha guerra nenhuma. Não é? O imperador centralizava o poder e enquanto a América Espanhola tinha Simão Bolívar, né, tinha San Martín, aqui o Brasil permanecia intacto e centralizado o poder na figura do rei. Muito bem. A partir de 1815, o Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo, mas o Dom João, o príncipe regente, aqui ficou e implantou um projeto muito interessante, que era o projeto do Reino Unido. Então nós tínhamos praticamente a independência do Brasil promovida pelo próprio imperador, porque ele morava no Brasil e o Brasil era um reino igual e unido a Portugal, sendo a sede deste império luso-brasileiro aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Acontece que tudo vai mudar com uma revolução em Portugal. Então acontece em 1820 a Revolução do Porto. O que é essa Revolução do Porto? A burguesia lusitana, a burguesia portuguesa, insatisfeita com os rumos, né, dos acontecimentos, Portugal vai ficando, né, em segundo plano e o Brasil vai aparecendo em primeiro plano. Então a burguesia portuguesa, né, bem dentro de um contexto europeu da época, de uma série de revoluções burguesas, então ela faz essa Revolução do Porto de 1820, Revolução Liberal do Porto de 1820, e meio que obriga o Dom João a retornar a Portugal. Que é a ideia meio que dissolver esse plano do Reino Unido, né? Dom João acaba tendo que retornar e se submeter ao poder das cortes portuguesas, né? Do parlamento português, das cortes portuguesas, em 1821. Então a monarquia absolutista vai terminar e agora, na verdade, o rei estará em Portugal submisso às cortes, ao parlamento. E aí que está a questão. O parlamento em Portugal, inclusive com a presença de deputados brasileiros, né, que eram a minoria, evidentemente. Esses caras parlamentares, as cortes portuguesas vão começar a desmontar o Reino Unido. Olha que interessante, hein? Você está percebendo? O contexto da América Espanhola era um monte de guerra de independência. Pois é, no Brasil não tinha guerra de independência, evidentemente, porque o rei estava aqui. O rei foi embora, obrigado pelas cortes portuguesas, pela burguesia portuguesa, para submetê-lo.
O Dom João, que já era Dom João VI, né, sua mãe tinha morrido aqui em 1816 e ele mesmo foi aclamado aqui em 1817 como Dom João VI. Então, ele, ao ir embora, ele tomou uma medida muito inteligente, porque na verdade é como se ele não tivesse ido embora, porque ele deixa aqui como poder central o seu filho, o príncipe herdeiro, o príncipe regente, que era o Dom Pedro, né? O futuro Dom Pedro I. Então é como se o Dom João não tivesse ido embora, porque ele deixa seu filho aqui como regente, então há um poder centralizado aqui ainda. E aí Dom João volta e se submete às cortes. As cortes vão tomando certas atitudes. Aí está. Certas atitudes. Tirar a autonomia dos tribunais no Brasil, proibir, né, o sistema militar aqui no Brasil. Na verdade, vai desmontando o Reino Unido. E aí tem uma coisa que é central desse desmembramento do Reino Unido, que é meio para quebrar as pernas do príncipe regente Dom Pedro, que é o seguinte. Daqui para frente, segundo as cortes que estão elaborando a Constituição para o Império Português, daqui para frente não haveria mais governo central no Brasil. O Brasil era dividido em capitanias, né? Você sabe, né? Capitanias na época da colônia, províncias na época do Império e agora na época da República, né, são estados. Então o Brasil era dividido em capitanias. Eu teria um governador para cada uma dessas capitanias, né, estilo de províncias, né? E aí estes governadores, eles se relacionariam diretamente com as cortes, não havendo, portanto, um governo central aqui. Isto que é o importante. O Reino Unido vai ser desmontado porque agora não tem mais um governo central, não haveria um governo central e o presidente da província, o governador, né, da capitania, ele seria indicado e se relacionaria diretamente com o governo de Lisboa. Então, na verdade, o que as cortes estavam fazendo era desmontar o Reino Unido do Brasil, o Império no Brasil, né, e fragmentá-lo, mais ou menos transformando o Brasil, que era a América Espanhola. Muito bem. Aí que está. Uma parcela das elites de São Paulo, das elites de Minas Gerais, das elites do Rio de Janeiro, não vão concordar com esta tentativa daquilo que eles falavam de recolonização e vão tentar reagir. E o plano era manter a unidade da América Portuguesa por meio da figura do imperador. Então, tinha o Dom João que foi embora. Então agora quem vai ser? O Dom Pedro. Então o Dom Pedro torna-se útil para, vamos dizer assim, essas elites do sul, do eixo sul do Brasil, para manter a unidade. E, na verdade, né, criar a nossa independência e que as capitanias permanecessem unidas. Esta era a ideia. Então a figura do Dom Pedro é importante para manter a unidade. Por isso que o projeto era um projeto monarquista. Lembrando que a América Espanhola vivia guerras sangrentas que levaram a repúblicas, pequenas repúblicas, todas fragmentadas. Esta era a ideia. E aí a gente pode pegar uma pessoa, por exemplo, que foi central nesse projeto das elites do eixo sul do Brasil, que foi a figura do José Bonifácio, né? Ele utilizou, né, a sua influência dentro das lojas maçônicas, como as lojas maçônicas também tinham aderência de figuras da elite. Então ele usou, né, desses subterfúgios para atrair o Dom Pedro e convencê-lo do projeto. Então o Dom Pedro, quando a gente passa de 1821 para 22, está meio convencido desse projeto que é justamente o choque com as cortes portuguesas. E aí a questão central do ano de 1822 no Brasil era a seguinte: era exatamente isso que se discutia. No Brasil, quem manda? As cortes portuguesas, que exigiam que o governo das capitanias se relacionasse diretamente com elas, ou a figura centralizadora do príncipe regente deixado aqui por Dom João VI. Aí que está. Quem manda? Há uma disputa. Essa é a questão. Se Dom Pedro ou as cortes.
E aí se coloca, a capitania, a província, vai ficar de que lado? Então há muitas sublevações, há muitas províncias que decidem se ficar com as cortes e não obedecer ao príncipe regente. A primeira grande discussão era se ele ia abandonar tudo, já que o cargo dele já não fazia mais sentido, e voltar a Portugal para cumprir, né, terminar a sua formação política e tal, ou se ele ia ficar. Muito marqueteiramente, o Zé Bonifácio fez aquele famoso abaixo-assinado que levou em janeiro de 1822 ao dia do fico, né, quando Dom Pedro diz, né, estou preparado aqui, né, se é para o bem geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Foi no comecinho de 1822 exatamente isso, mostrando que ele estava fechado com o projeto do José Bonifácio das elites, de parcela das elites, né, do eixo sul do Brasil. Beleza, e aí acontece o seguinte, muitas então províncias, muitas capitanias se rebelaram, aconteceu até uma rebelião em São Paulo. Né? Em São Paulo, parte da elite paulista quis ficar lá com as cortes portuguesas. Né? Houve a famosa Bernarda. A Bernarda significa rebelião. Né? A rebelião que foi feita por um rapaz chamado, né? Rapaz chamado, né? Francisco Inácio. Né? Então, teve a rebelião, a Bernarda do Francisco Inácio, né? Do Francisco Inácio. E aí o Dom Pedro precisaria, de alguma forma, contornar todo esse problema. Por isso que ele vai empreender uma série de viagens para Minas Gerais, vai fazer viagens para Rio de Janeiro, para o interior de São Paulo, para pacificar toda essa situação e mostrar, na verdade, que ele é que mandava, né? E impor o poder dele. Este é o ambiente exatamente de agosto de 1822. Ele vai fazer uma viagem saindo do Rio de Janeiro e para ir lá em São Paulo e impor seu poder e tudo mais. Para fazer essa viagem, inclusive, ele vai se preparar muito bem e, para não ter um vácuo de poder, ele vai fazer uma autorização para que sua esposa, a Leopoldina, tivesse a regência do Brasil em seu lugar. Então ele vai para a viagem, né, e vai deixar a Leopoldina, sua esposa, como regente. Então temos até uma informação interessante aqui, né? A primeira mulher a governar o Brasil, então, seria a esposa de Dom Pedro, a Leopoldina. Depois teve a Isabel, também foi regente do Brasil, que era filha do Dom Pedro II. E por último tivemos a Dilma Rousseff, né? Foram as 3 mulheres que governaram realmente o Brasil. Esta é a sequência. Então ele deixa escrito, né, que ela governaria, na verdade, ela não teria autonomia nenhuma, né? Na verdade, ela estaria representando ao Dom Pedro aqui no Rio de Janeiro. Tá. Deixou seu ministro, José Bonifácio, aqui e vai para as suas viagens ao interior para tentar costurar esses acordos, né? Tem então toda essa sequência dessa viagem que ele vai fazer de agosto, né, a setembro de 1822. Ele vai sair do Rio, né? Aí ele vai para aquela fazenda da família real no interior do Rio de Janeiro, né, fazenda Santa Cruz. Aí depois ele vai em direção a Paraty, e aí vai entrando no Vale do Paraíba, indo em direção a São Paulo. E nesses caminhos ele vai fechando os acordos. Esta é a ideia, né? Tenho até aqui, anotei certinho a sequência da viagem. Então é Rio de Janeiro, Fazenda Santa Cruz, Paraty, vai para o Vale do Paraíba. Aí dentro do Vale do Paraíba vai para Bananal, aí vai para Areias, vai para Silveiras, Guaratinguetá. Lá em Guaratinguetá, inclusive, aquela história, né, que ele foi rezar na igreja onde seria hoje a Aparecida do Norte. Dá para você ter uma ideia, né, da questão, né, de Nossa Senhora aí envolvida. E aí vai se aproximando de São Paulo. Né? Vai chegar em São Paulo no dia 24 de agosto, exatamente para fechar de fato o acordo com as elites paulistas e acabar com aquelas coisas, aquelas rebeliões que eu tinha comentado para você que estavam acontecendo ali. Então entra em São Paulo,
assume o controle de São Paulo a partir do governo, né? Lá no pátio do colégio, e fechados os acordos e com o domínio de São Paulo, ele vai descer para Santos. Então ele desce para Santos e está em Santos em 5 de setembro. Mas o que ele está fazendo em Santos no dia 5 de setembro de 1822? Justamente ele já prevê que vai ter o desenlace, a separação e vai ter guerra. Santos tem porto, é litoral, ele vai lá verificar, né, as guarnições, a Casa da Pólvora, as fortalezas, né, os canhões. É isso que ele está fazendo ali em Santos em 5 de setembro. Aí, em 7 de setembro, ele vai voltar para São Paulo. Mas está rolando uma história paralela a tudo isso. No Rio de Janeiro, ficou sua mulher e o ministro José Bonifácio, não é mesmo? Então, no dia 2 de setembro, chegou um navio, né? Um navio ali, vindo de Portugal, trazendo as atas e os comentários dos deputados brasileiros em relação às decisões das cortes de Portugal. E lá se dizia que não se aceitava ele ter ficado, que era um absurdo, que eles iam lá buscar o Dom Pedro à força se fosse necessário, e que, né, eles teriam muito as cortes seriam muito enérgicas com o Brasil. E essas informações, esses comentários chegaram nesse navio, e logo a Leopoldina, sua esposa, convoca uma reunião do Conselho de Estado. Essa reunião, inclusive, foi realizada onde estava o Museu Nacional, que pegou fogo recentemente e tudo mais. Zé Bonifácio também estava ali naquela reunião do Conselho de Estado. O Conselho de Estado não pode tomar nenhuma atitude, porque, de fato, o Dom Pedro só deixou ali a esposa para representá-lo. O Conselho de Estado escreve uma carta, né, uma decisão de recomendar ao imperador, ou ao futuro imperador, ao Dom Pedro, ao príncipe regente, de que ele tomasse alguma atitude mais forte. Então, essa reunião do Conselho de Estado acabou sendo realizada e a Leopoldina escreveu uma carta recomendando ao Dom Pedro tomar uma atitude. E o José Bonifácio também escreveu uma outra carta, também recomendando a ele tomar uma atitude, uma vez inclusive que nas atas, né, dos comentários ali dos deputados brasileiros que estavam em Lisboa nas reuniões das cortes, se recomendava até a prisão do José Bonifácio, porque ele é um traidor da pátria portuguesa e tal. Então ele escreve isso falando, né, relatando isso ao Dom Pedro e recomendando, toma uma atitude aí, porque, né, a coisa está ficando feia. E aí os mensageiros levam essas mensagens, né, há 2 mensageiros que levam as mensagens, uma da princesa, né, e outra do ministro José Bonifácio. O mensageiro mais famoso lá foi o Paulo Bregário. Enquanto isso, o Dom Pedro está subindo de Santos, depois que ele verificou lá todas as fortalezas, lá, a Casa da Pólvora, ele está subindo de Santos para São Paulo. E aí vem os mensageiros do Rio de Janeiro a todo vapor, né, se estrupir quantos cavalos fossem necessários, né, mas que se levassem essas mensagens ao príncipe regente. Essa era a ordem. E aí eu até anotei o caminho que ele fez de Santos para São Paulo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, ele foi então para primeiro Cubatão, depois ele passou pela famosa calçada de Lorena, né? Esse é um calçamento, dos primeiros calçamentos que você tem, né? Uma estrada realmente de São Paulo para Santos. Zanzala, aí passa também por Rio Pequeno, daí ele vai para Rio Grande, Ponto Alto, São Bernardo hoje do Campo, Meninos, Moinhos, e aí finalmente perto de São Paulo já está no Riacho Ipiranga. Realmente é verdade, tem uma comitiva que é em torno de 14 homens, essa comitiva. E tinha o padre Belchior, também famoso, que anotava tudo o que estava acontecendo, então a gente tem os bons registros. E é verdade, sim, que, primeiro, para subir de Santos para São Paulo, é claro, né, gente, não vai de cavalo, porque precisa de um grande esforço. Então ele estava numa mula, vamos dizer assim, certo?
A comitiva não era muito grande, como eu contei para vocês, nem estava, né, com aqueles adereços, né, dos dragões, como aparece hoje em dia, né, os dragões das Minas Gerais, isso é uma outra coisa, né, os fardamentos eram mais simples. E, de fato, é verdade, ele estava com problemas graves intestinais. Deveria ter comido alguma coisa em Santos que não o fez bem. Então, ele parava regularmente na viagem, exatamente para desanuviar esses problemas intestinais. E isto é verdade mesmo. Tá. E aí, por isso, mais ou menos, que ele para ali no Riacho Ipiranga. A sua comitiva já tinha avançado um pouco mais, ele para no Riacho. Foi exatamente aí que os mensageiros trouxeram aquelas mensagens todas que eu estava dizendo para você. Encontraram o Dom Pedro quando ele estava chegando em São Paulo, lá no Riacho Ipiranga. E aí que ele vai ler as mensagens e ele vai ficar muito bravo, muito nervoso, e aí vai ter, né, aquelas famosas proclamações que ele fez por ali. Daí ele vai chegar em São Paulo no próprio dia 7, né? E já à noite, no governo, lá na sede da Assembleia, né, em São Paulo, ele já vai tocar ao piano o hino da independência, né? Ele termina de compor o hino da independência com o Evaristo da Veiga, né? E já toca ao piano esse hino da independência, meio que simbolizando a própria separação, né? Interessante, né? Todas as pessoas que tentaram retratar a independência do Brasil, né? Primeiramente tentaram retratar com uma tela sobre a reunião do Conselho de Estado, depois teve uma tela sobre ele tocando piano, tocando o hino da independência, né? Bom, aí ele passa lá então o dia em São Paulo, termina o dia lá em São Paulo e depois já retorna em 5 dias. Normalmente demoravam 8, 9 dias para chegar no Rio de Janeiro de volta. Ele volta em 5 dias, bem rapidamente, né, ao Rio de Janeiro. E no dia 1º de dezembro, inclusive, ele se coroa o imperador do Brasil, né? O rei do Brasil, na verdade, né? Essa é a primeira expressão que se utiliza, né? Então, 1 de dezembro tem a própria coroação, né? Os reis portugueses eram aclamados. Ele faz a coroação, né? Tem a coroação em 1º de dezembro. Isso em 1822. Então, o Brasil se declara separado e agora, lógico, tem todo um processo para o reconhecimento da independência. Esse processo vai se estabelecer até 1825, quando finalmente Portugal, com um acordo mediado pela Inglaterra, vai acabar concordando com a independência do Brasil. Também há muita resistência, porque a independência é feita mais na parte sul do Brasil, né? Como eu disse para você, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Tem guerra na Bahia. Essa guerra na Bahia, né, ela se estende até julho de 1823. Tem guerra lá no Nordeste, tem guerra no Norte, no Grão-Pará. Muito bem, então, quando se pacificam essas guerras, e aí depois Portugal acaba reconhecendo em 1825 a independência, é que se consolida esse processo. Agora tem uma última coisa que eu podia contar para vocês, que é a seguinte. Em 1888, o Museu Paulista do Ipiranga, que todo mundo conhece, contratou um pintor chamado Pedro Américo para fazer uma tela que representasse a independência. Mas é lógico, sob o ponto de vista paulista. Então, quando essa cena do Ipiranga, né, fosse o centro, né, o Museu do Ipiranga, né? Muito bem. Então, o Pedro Américo faz todo um excelente estudo sobre essa situação toda que aconteceu. Ele tinha um estúdio lá em Florença, na Itália. Então, foi lá em Florença, na Itália, que ele compôs a famosa tela do Independência, né, ou Morte. É claro que ali ele tem licenças poéticas, é claro que ele romantiza, mas ele centraliza a explicação num suposto grito do Ipiranga. E esta tela teve grande clamor popular, grande aceitação popular. E dali para frente, em 1888 em diante, passou a ser a cena, né, que melhor retratava, que ficou no imaginário popular como sendo aquilo que representou a nossa independência. Bom, era isso que a gente ia contar para você hoje sobre a independência. Aproveita aí, deixa seu like, deixa seu comentário. E aí, era assim mesmo que na sua mente era a independência do Brasil ou não, né? E muito obrigado por ver esse vídeo até agora e não esquece, hein? Tamo junto!